Muito bem. Ora, obrigado já agora. Boa tarde a todos. Podem tirar fotos, obviamente, mas tudo o que sejam slides, samples, código e as demos vão estar, aliás, já estão, não estão atualizadas com a última versão, mas já estão no GitHub e, portanto, podem apreciar a sessão. Se quiserem tirar fotos, estão à vontade, mas vai ficar tudo lá. Machine Learning. O que é Machine Learning? O que é inteligência artificial? O que é Deep Learning? Eu acho que tem sido, obviamente, tópicos que têm sido falados nestes 2 dias. São tópicos que nos apaixonam a nós na DevScope e a muitos outros, na Microsoft, bastante. Eu vou começar por introduzir aqui uma definição que é uma definição bastante usada, também aquela que eu mais gosto, particularmente de Machine Learning, só para introduzir. E é curioso e é irónico que nós estamos aqui numa sala que se chama Building the Code, e, efetivamente, Machine Learning, uma das definições mais conhecidas é, efetivamente, utilizar dados para não termos que construir o código manualmente. Ou seja, com dados e com algoritmos de Machine Learning e Deep Learning, os programas vão ser gerados por nós automaticamente. E não manualmente, não temos que programar. Fui programador a vida toda, ainda sou, mas se não tiver que programar, muito, excelente. Portanto, esta é uma definição muito interessante de Machine Learning, acho que é daquelas que é mais utilizada. A ação é mais sobre Deep Learning, que dentro do Machine Learning tem tido um sucesso muito grande nos últimos anos. Eu vou fazer uma visão muito introdutória, romanceada se calhar um bocadinho, tecnicamente pode não ser muito exata, embora tenha tido a validação do meu colega Luís Maia, que é o nosso expert nesta área, não sou eu. Deep Learning. Deep Learning é, dentro do Machine Learning, uma área que teve um crescimento brutal nos últimos anos. E para perceberem rapidamente o conceito, Deep Learning são arquiteturas que nos permitem às máquinas aprender por camadas. Ou seja, temos uma camada de baixo nível e, na prática, nós condicionamos que o algoritmo tem que aprender, não tudo de uma vez, mas por várias componentes, em que temos as funções de nível 1, são usadas pelas funções de nível 2, que são usadas pelas funções de nível 3. A parte espetacular do Deep Learning é que, inicialmente, estas redes têm ruído, ou seja, não dizem nada, são programas que são completamente aleatórios, se quiserem fazer a analogia. Mas com dados e com treino, o que acontece é que aquilo que é aleatório quando começamos a treinar a rede, de repente, consegue detectar, neste caso de Deep Learning para programação e para detecção visual, consegue detectar padrões muito específicos. Por exemplo, com algum tempo de aprendizagem, no primeiro nível, temos aqui um programinha, entre aspas, consegue detectar arestas diagonais. Temos outro que consegue detectar verdes. Temos outro que consegue detectar gradients de vermelhos e brancos. E a coisa espetacular no Deep Learning é que tudo isto é aprendido automaticamente. E o que acontece depois é que no nível 2 são usadas as funções, estes pequenos programas do nível 1, para funções ainda cada vez mais abstratas. E, portanto, aqui, por exemplo, conseguimos ver que ele já começa a detectar objetos maiores e itens de maior complexidade. Por exemplo, este tipo de programas que a rede aprendeu conseguem detectar formas circulares. Aqui, este tipo de programas que a rede aprendeu já consegue detectar esquinas, por exemplo, em janelas. E assim sucessivamente. Ou seja, cada vez nível após nível, o espaço que esta rede consegue ver a nível visual é muito maior e consegue aprender padrões cada vez maiores, até chegar muitas vezes a conceitos que nós reconhecemos. Conceitos como um gato, o cão, o que é uma pessoa, o que é uma casa, o que é um carro. E, obviamente, há muitas razões porque é que isto se tornou completamente disruptivo e inovador. Eu vou focar apenas 3 delas, são aquelas que eu acho que realmente são das mais pertinentes. Porque é que isto é tão poderoso? Porque é que o Deep Learning mudou muita coisa na área do Machine Learning? Em primeiro lugar, porque este facto de aprender em camadas, que tem muitos paralelos, eu não sei, há aqui muitos programadores, tipicamente nós programamos com funções. Essas funções chamam outras funções e essas funções chamam outras funções. É exatamente isso que nós condicionamos estas redes a fazerem. Elas não podem escrever 500 páginas de código. Elas têm que usar funções que chamam outras funções, que chamam outras funções, com muitos níveis.
Isto permitiu um boost de performance em muitas tarefas cognitivas que até aqui requeriam um esforço enorme. Ou seja, todos aqueles mini programas tinham que ser as pessoas a fazer, para depois algoritmos de machine learning verem. Isso leva a outra das grandes vantagens. Isto eliminou brutalmente muito do trabalho manual que era necessário para pôr, por exemplo, machine learning a analisar imagens, textos, som. O trabalho manual que era necessário foi literalmente obliterado. E, de certa forma, é uma das formas mais eficazes de auto-machine learning, porque muito do trabalho que era feito para construir aqueles pequenos componentes na primeira camada, agora é aprendido automaticamente. E é interessante porque as redes neuronais aprendem isto em simultâneo. Todas as camadas, ele está a aprender em simultâneo. É fantástico perceber depois um bocadinho melhor como é que isto funciona. É realmente impressionante. Um dos grandes pontos que isto permitiu é que, se vocês pensarem, as redes aprenderam isto por camadas, então temos funções que utilizam outras funções, que utilizam outras funções. O que é que isto permite? Que nós reutilizemos, às vezes, funções das primeiras camadas para outras tarefas, que é, eu não sei se quantos programadores é que há aqui na sala, mas fazendo um paralelo, permitiu quase a criação de pacotes e pequenos pedaços de redes que aprenderam determinadas funções, que são literalmente livrarias de conhecimento que a rede aprendeu, e nós conseguimos reaproveitar isto para outras tarefas. Porquê? Porque treinar uma rede destas do zero tipicamente demora muito tempo. Precisa de muitos dados, precisa de muitas imagens, precisa de muitos cheiros de texto, muito som. Isto permitiu reutilização de redes já treinadas e isso mudou tudo. E é aquilo que hoje em dia nesta área tipicamente toda a gente está a fazer, nós também fazemos. Podem treinar redes do zero, obviamente, mas se puderem reutilizar é muito mais interessante. Como é que isto funciona na prática? Faz todo sentido. Portanto, a rede neuronal aprendeu determinadas funções, camada por camada, e nós vamos reaproveitar parte delas, principalmente aquelas que são as funções de mais baixo nível, até às últimas camadas, porque estas funções de detectar cores, gradients, texturas, são interessantes para identificar uma casa, uma pessoa, mas são interessantes também para identificar um cão, um carro, um avião. É isso que nós fazemos. Nós reutilizamos uma rede já treinada, onde tudo isto já foi aprendido, e literalmente, há várias formas, é um bocadinho mais complexo, mas retiramos as últimas camadas, que são aquelas muito orientadas para a tarefa original, e trocamos para outra tarefa que esteja alinhada com as nossas necessidades, negócio, com aquilo que é a nossa missão como empresa ou para automatizar um determinado processo. Então aquilo que era uma tarefa de distinguir entre estes elementos passa a ser uma tarefa de distinguir estes. E com muito pouco treino conseguimos pôr isto a funcionar com resultados que até há bem pouco tempo eram completamente impensáveis. E vamos ver isto agora um bocadinho na prática. Vou seguir um curso que hoje em dia que toda a gente reconhece, um dos melhores cursos para aprender Deep Learning e Machine Learning. Tem uma visão top-down que eu acho muito interessante. Então vamos mudar aqui para um dos ambientes mais típicos de trabalho para Machine Learning, Deep Learning, que são os notebooks. Não vou dar aqui muitos detalhes, mas na prática imaginem um OneNote, um bloco de notas onde podem executar código e ver imediatamente qual é o resultado. E vamos simular exatamente esse cenário. Esta livraria, este curso, que é o Fast AI Practical Deep Learning for Coders, a nova versão ficou disponível agora na semana passada, é absolutamente espetacular. Tem uma pessoa que é o Jeremy Auer e a Rachel Thomas também, que são absolutamente fantásticos. Então, uma visão muito top-down de que esta tecnologia pode ser e deve ser usada, não requer que sejamos especialistas de Deep Learning para usar esta tecnologia. Então, como é que isto funciona? Na prática, eu vou seguir o lab um bocadinho mais simplificado. Tenho isto, neste caso, a correr numa Data Science VM, com uma GPU, por causa de retreinar os modelos, mas podem rapidamente usar um trial da Azure, usar o Google Colab, também é possível, e fazer os labs mesmo com GPUs, que é o que é aconselhável. Portanto, eu vou andar para a frente aqui na instrução das células,
Vamos importar algumas livrarias, neste caso as livrarias da FastAI, porque eles têm quer o curso, quer livrarias que tornam isto a um nível de abstração que realmente é qualquer coisa com que eu me identifico. Acho que é assim que tem que funcionar e é para lá que temos que caminhar. Okay? Uma visão muito top-down. E, portanto, não vamos ver matrizes, multiplicação de matrizes, ou integrais, ou derivadas. Vamos ver o que é possível fazer com estas ferramentas. Vamos carregar um dataset de imagens, que na prática tem 37 raças, diferentes raças de cães e de gatos. Portanto, não é só distinguir o que é cão e o que é gato, são 37 raças. São cerca de 5.000 imagens, acho eu. Em 2012, se vocês virem aqui, o algoritmo state of the art, com muito trabalho manual, chegava a ter uma performance, uma accuracy de 60% em 2012. E nós agora, utilizando Transfer Learning, onde na prática vamos carregar este dataset. O dataset, podem ver aqui, é constituído por várias imagens. Nós vamos derivar a categoria do nome do fecheiro que está aqui. Não vou detalhar muito, mas na prática esta expressão regular é o que faz. E depois a livraria do FastAI otimiza todas as operações logo para nos mostrar as imagens, mostrar-nos um sample de imagens. Reparem o código, é literalmente o código. Estamos a fazer quase a primeira aula do curso. Vamos carregar o batch de imagens. Okay. Portanto, temos aqui uma visão já com as categorias. Temos aqui as várias categorias de imagens que temos. Cada raça tem entre 100 a 130 a 160 fotos, que é interessante. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos ao tal NuGet do Deep Learning e vamos buscar um modelo já treinado num outro dataset, que foi treinado durante muitos dias e que aprendeu aqueles padrões de primeiro nível. E vamos utilizar esse modelo para não ter que treinar um algoritmo de Deep Learning do zero, mas reutilizar esses padrões e ajustá-lo só para as novas 37 raças de cães e de gatos que nós temos. E vamos ver qual é o resultado que conseguimos obter com isso. Lembrando que em 2012, state of the art, uma equipa de experts, para perceberem a disrupção que foi o Deep Learning, conseguia 60%. Neste momento, com Transfer Learning, cá temos aqui, vamos dizer que vamos utilizar um modelo, neste caso é ResNet 18, é uma arquitetura de Deep Learning com 18 camadas, grosso modo, 18 layers. A FastAI é espetacular porque ela trata automaticamente de ir à net e buscar este modelo e fazer a cache dele. E foi tão rápido, é rápido, mas foi tão rápido porque ele já fez a cache, automaticamente já detectou isso e está aqui a funcionar. E literalmente, vamos dizer, vamos fazer aqui dois ciclos, duas épocas de treino. Isto é numa GPU, se fosse num CPU iria demorar bastante mais tempo, 10 minutos ou mais com este dataset, se é que funcionaria, tenho algumas dúvidas. Vocês vão conseguir ver como a GPU com um Transfer Learning, com um dataset relativamente pequeno de 5.000 imagens, para uma tarefa que é reconhecer em 37 raças de cães e de gatos, portanto não é uma coisa que eu consigo fazer, não conseguia, portanto cães e gatos é fácil, esta não conseguia, e vamos ver, na primeira época, com Transfer Learning, já chegámos aos 90%. Comparado com aquilo que era o state of the art em 2012, antes da ocorrência do Deep Learning, e com duas épocas, tipicamente, estaremos a falar dos 91%, mais coisa, menos coisa. Só chegar ao fim. Obviamente, podiam continuar a treinar, depois na lição oficial, todo este curso é gratuito, obviamente, na lição oficial conseguem melhorar ainda razoavelmente este modelo, até chegar aos 96% de accuracy. Portanto, ele só falha em 4% das imagens. Portanto, nós aqui chegamos aos 90%. E agora, usando também a FastAI, conseguimos rapidamente perceber os resultados. Por exemplo, ver a chamada Confusion Matrix, que é para cada classe qual foi, como é que eu estou a identificar, e tipicamente o que nós queremos realmente é uma imagem deste género, ou seja, que eu previ que era esta raça que está aqui e efetivamente está certo. Portanto, quanto mais tivermos aqui na diagonal, quer dizer que ele acertou praticamente tudo e tipicamente aquilo que não acerta, eu fui confirmar, são os casos que eu vou-vos dizer. São raças que eu não sei como é que conseguem distinguir, são mesmo difíceis de distinguir uma da outra. E depois podemos ver aqui alguns casos.
Por exemplo, conseguimos ver aqui rapidamente quais são os casos onde ele se engana mais. Vou aqui para cima. Por exemplo, confundo muito o Egyptian Mau com o Bengal. Vamos só dar aqui um exemplo. Vamos ver o que é isto, né? Então vamos lá. Egyptian Mau. Enter. Eu não consigo ver aqui. Ok, imagens. Ok. Deixa eu ver o Bengal. Não sei se isto foi. Ok. Portanto, as cores são diferentes, mas são muito próximas. E para os cães a mesma coisa. Só para vos dar um exemplo de como é que as coisas funcionam. E depois podíamos ver aqui o detalhe. Isto é o que eu gosto nesta livraria, porque nós pedimos à livraria para fazer determinadas operações nesta área, não tenho necessariamente que saber como fazê-las. Eu quero ver o que é que ele se enganou, o que é que não se enganou, é absolutamente espetacular. Isto permite-nos ver os principais erros, ou seja, o que é que eu previ, o que é que era efetivamente, qual foi a probabilidade que lhe dava, os erros mais relevantes. E conseguem fazer isto com esta quantidade de linhas de código hoje em dia. Portanto, não é preciso serem peritos. Obviamente que os peritos têm um papel muito importante, vamos já falar disso, mas queria passar essa mensagem. Esta livraria já é de muito alto nível, mas depois ainda podem usar, por exemplo, para fazer exatamente a mesma coisa, um serviço do Azure em que eu vou, neste caso estou a usar código, mas o código foi só para não fazer isto manualmente. Eu podia fazer upload das imagens manualmente para este serviço do Azure, que eu fiz aqui, eu fiz o código, ele vai-me fazer o upload automaticamente para o Azure Custom Vision, e o Azure Custom Vision vai fazer o modelo por mim. Ainda é mais fácil, porque ele fez tudo o Transfer Learning por mim. Eu não vou percorrer, não vou executar novamente, porque fazer o upload ainda demora uns minutos, mas vocês podem ver o resultado. Grosso modo, portanto, aqui eu configuro os acessos ao meu projeto Custom Vision, vou criar um projeto com um determinado nome, que é o que vocês veem aqui. Depois, usando os dados que eu recolhi do FastAI para derivar exatamente as mesmas classes, vou criar as classes no projeto Custom Vision. Vou fazer upload dos fecheiros e vou iniciar o treino. E o que isto vai gerar, tudo por mim, é que eu agora tenho, deixa eu ver aqui, full screen, o Transfer Learning feito automaticamente por mim, escolhi logo uma das melhores arquiteturas, com uma grande vantagem aqui, é que eu já tenho na cloud o modelo de previsão que eu posso escalar como bem entender. Isto foram coisa de minutos, portanto não é o código que é o complexo, aqui é tudo uma questão dos datasets e da fiabilidade que nós temos nos datasets. E depois tem muitas vantagens aqui, porque eu, por exemplo, posso ver rapidamente aqui a performance e as métricas não são exatamente as mesmas, mas conseguem ver que temos muito boa performance. Posso entrar no detalhe de cada raça, ver quais foram os itens em que ele falhou. Por exemplo, aqui temos um vermelho, onde ele está-nos a dizer, olha, eu previ que era um Staffordshire Bull Terrier, mas afinal não era. Portanto, dá-vos logo muita funcionalidade, com a vantagem, a partir deste momento já tem um modelo preditivo na cloud que podem chamar, com uma key de acesso, obviamente, teria que ser. E, portanto, numa vertente temos código, algum código, numa vertente completamente as a service, vocês focam-se muito mais no problema. E só para verem, isto está aqui a funcionar, usando a API de predição para prever. Isto foi uma imagem que eu fui à Wikipedia, portanto, em princípio, não terá sido uma imagem que foi usada no treino, e pesquisei na Wikipedia pelo Yorkshire Terrier, vocês conseguem ver ele automaticamente na cloud, no Azure, neste momento tenho o meu modelo já treinado, o script todo, neste caso demora 3 minutos, 4 minutos a correr, e neste caso não gastei nenhum GPU, porque nesta gama foi tudo completamente free, neste serviço, até este volume. Queria que ficassem com esse exemplo. Obviamente, isto é o Custom Vision, o Azure Custom Vision da Microsoft. Há outros que nós temos aqui para... Até podemos nem treinar modelos. Temos vários modelos disponíveis logo para fazer classificação de imagens, entre outros. Temos um modelo, por exemplo, muito interessante para fazer
entender linguagem natural. E, obviamente, nós podíamos treinar um algoritmo de deep learning com muito texto para perceber linguagem natural. Podíamos ter feito isso, mas decidimos utilizar o Luís para rapidamente, em vez de treinarmos esse modelo e perdermos todo esse tempo, vou-vos mostrar aqui um case study que eu acho particularmente interessante. E é o que temos neste momento ativo na DevScope. Está aqui o Rui, que tem sido, foi a pessoa que desenvolveu e arquitetou o nosso bot. Podíamos ter usado Deep Learning, nós temos conhecimento para isso, mas há que saber também quando não usar, onde já há coisas feitas que nós podemos usar, e foi este caso. Usámos o Luís da Microsoft. Isto é literalmente o caso que eu tive ontem, que tive de férias, meti o dia para visitar a família, cá em baixo, e portanto, foi o que eu disse aqui ao nosso bot. Olha, ontem estive de férias, isto é literal. O Rui fez aqui um ajuste que eu lhe pedi ontem, porque não tínhamos o budget de férias ainda em 2009 criado, por incrível que pareça. E, portanto, depois de criar, automaticamente ele percebeu que eu queria criar um time report, listou-me logo quais eram os budgets que eu tinha disponíveis. Depois perguntou-me, e quantas horas? Aqui temos que melhorar, porque eu acho que porque eu disse inicialmente todas, ele não entendeu. E depois disse, ok, 8 foram férias, como vocês podem ver aqui, não é? Férias, tipicamente, tiramos o dia todo, grosso modo. E ele, automaticamente, usando o Luís da Microsoft, percebeu que o registro está feito. Foi o time report que eu fiz ontem, foi isso que eu fiz. E acho que não podemos tirar aqui um clique, palpita. Okay? Outro exemplo, na área da imagem, por exemplo, podíamos, obviamente, nós fazemos muito processamento de documentos, o processamento de recibos, de faturas, despesas. Um problema que existe muitas vezes é segmentar, é tirar desta imagem, desta fotografia, a parte que é o recibo. Podíamos pensar aqui em inúmeros programas muito complexos, em C#, envolver aqui muito código. Nós seguimos a abordagem Deep Learning, tipicamente. Portanto, fizemos alguma segmentação, usamos modelos já treinados e rapidamente pusemos a máquina a fazer isto por nós. Depois é uma questão de melhorar, obviamente, este tipo de modelos, mas mais uma vez, não fizemos aqui nenhum programa. O Deep Learning, neste caso, construiu o programa por nós que agora nos faz a segmentação dos recibos. Nosso time report. E temos alguns minutos. E é parte, agora se calhar menos. Okay? É absolutamente impressionante esta tecnologia do Deep Learning e Machine Learning. Devemos ter a noção também daquilo, é um bocado como aprendemos a conduzir ou na aviação. Devemos, no mínimo, mesmo que eu não saiba como é que voa um avião, eu devo saber algumas coisas básicas de segurança sobre andar de avião, ou andar de carro, ou andar de bicicleta. Eu acho que o Machine Learning é um bocado isto. O Machine Learning não é andar de bicicleta, de carro ou de avião. Pode ser cada uma dessas coisas, dependendo do cenário que vocês têm. Pode requerer mais conhecimento ou menos conhecimento. Mas garantidamente devem estar atentos a muitos dos issues que atacam estes modelos de Machine Learning e Deep Learning, que não são perfeitos. E nós não criamos um cérebro, estes modelos não têm senso comum e fazem literalmente aquilo que nós pedimos. Por exemplo, neste caso, eu treinei 37 raças. Eu devia ter o cuidado de perceber qual era aquele dataset. Será que aquele dataset, as fotos de uma raça são todas do mesmo cão? Porque se forem, se calhar não vai generalizar bem. Será que as fotos de um cão foram todas tiradas com a mesma máquina? O Deep Learning vai quase garantidamente fazer batota. E perceberá que quando é esta máquina que tem este tipo de cores, já sei que é aquela raça. É preciso estar muito atento. Estes algoritmos aumentam enormemente aquilo que são os nossos preconceitos, porque eles trabalham os dados que muitas vezes nós produzimos. Isso foi mais do que falado neste evento, mas nunca reforçando, eu acho que, e o curso também reflete isto, nós devemos aprender como usar estas tecnologias e eu acho que mais do que aprender os internals, os gradients, as contas, devemos perceber o que é que elas permitem fazer, quais são os seus limites e como é que elas às vezes podem ter efeitos adversos àquilo que nós pensamos. Lá está, temos de nos focar também antes na segurança, uma aprendizagem top-down. Uso ético. Este é um caso que é conhecido há razoavelmente já há bastante tempo, são os chamados casos adversarials de Deep Learning, em que manipulando uma foto de forma que para nós continua a ser um gato,
mas manipulando aquela foto nos pontos certos, é possível enganar um sistema de deep learning, principalmente se não tiver sido desenhado tendo em conta este tipo de ataques, para que no instante ele está a reconhecer este gato como o guacamole com 100% de certeza. E quem diz isto, diz, por exemplo, e por isso é que estas empresas, a Amazon e a Microsoft, sabem que têm que ter muito cuidado, através de um som que vocês pensam que está a dizer uma coisa, e há um som imperceptível que está a comandar a vossa Alexa para fazer uma coisa que vocês não querem. Okay? Embebendo alguma coisa imperceptível num determinado som. E convém ter isso em atenção. E muitas outras, obviamente, o Deep Learning são algoritmos muito black box, que é difícil muitas vezes de validar. Algo que, infelizmente, nunca me falhou, quase, é esta última linha. Okay? Quando vocês têm resultados espetaculares, muito bons, é quase certo que viram alguma coisa mal. Quase garantidamente que alguma coisa não ficou bem. Podem chegar a essa conclusão, mas têm que fazer muitos testes. O modelo tem que realmente comprovar. Vocês têm que, quando têm resultados bons, desconfiem sempre. Eu, pessoalmente, gostava de dizer outra coisa, mas quase sempre há alguma coisa que não vimos bem. Ter este mindset poupa muito tempo, porque mais rapidamente vocês encontram os problemas antes de porem uma coisa em produção que pode ter efeitos bastante adversos face àquilo que vocês pensam. Ter este mindset constante de apanhar os bugs, desconfiem. As máquinas, quando os resultados são muito bons, desconfiem. E, portanto, temos 3 minutos, se calhar ainda dá espaço para algumas questões. Já sabem, conteúdos, está tudo no nosso GitHub, que está, deixem-me só voltar aqui ao início, no nosso A-Lab. Ok, entra também, muito bem, se precisarem está tudo lá. Tem outras coisas, mas está tudo lá. Questões? Desculpem. Sim, fica mais fácil. Ok, uma questão ali. Ok. Quando nós detectamos erros, será possível colmatar com outra rede neuronal ou com outra aprendizagem feita com essas mesmas imagens? Por exemplo, os cães que foram confundidos com outra raça, treinar novamente só com esses e cruzar referências, ver se, por exemplo, um se engana e o outro não, mas o outro engana-se noutras e que o outro não. Sim, é possível avaliar diferentes algoritmos e ver qual é aqueles que têm melhor performance, sempre que hão de bater sempre num problema, nós batemos nisso constantemente, que é como é que foi construído o dataset, porque se o dataset estiver muito desequilibrado, obviamente, aqui neste caso, muitas vezes é só simplesmente o reflexo de que distinguir a raça A da raça B, às vezes pode ser muito difícil, mesmo para nós. Outras vezes pode ser um reflexo que o dataset não tem informação suficiente para uma raça. Não era este caso, porque todas as raças tinham mais ou menos o mesmo número de fotos. Na vida real, não é isto que acontece. As subpopulações, por exemplo, muitas vezes são subrepresentadas. É conhecido que mulheres, por exemplo, se forem populações subrepresentadas de um dataset, isso vão enviesar o algoritmo. E quando nós dizemos que este algoritmo tem 99% de performance, pode ter muito boa performance numa faixa da população e ser terrível noutra faixa da população. E, portanto, o dataset eu diria que é sempre, Maia, tem sido a nossa experiência, não é? O dataset é de muita importância. Sim, a pergunta era mais se era possível cruzar duas redes treinadas para atingir, se calhar, muito próximo dos 100%. Em princípio, eu diria que atingir os 100% é logo um mau sinal. Mas é possível e é uma técnica muito habitual em Machine Learning, chamado ensemble de modelos, para melhorar a performance. Obviamente, há aqui um catch. Em termos de operacionalizar, colocar esses sistemas em produção, aumentamos muitas vezes também a complexidade. E há um site muito conhecido, competições de Machine Learning, que é o Kaggle, e há uma competição muito conhecida que é do Netflix, onde a submissão ganhou, que teve um melhor resultado, mas era tão complexa que o Netflix nunca decidiu, pelo menos reza a história, decidiu pôr aquilo em produção. Porque
Eles fazem isso com tantos modelos, mas são mesmo tantos só para subir às vezes uma décima, uma milésima de performance, que na prática depois, no real, não se concretiza em ganhos reais. Vamos lá ver. Mas é perfeitamente possível, sim. Se tem mais questões, se não, estamos mesmo no vermelho, acho eu. Tem ali uma. Falou-se em arranjar datasets já existentes ou redes treinadas já existentes. Muito bem. Onde é que encontram? Dependendo muitas vezes da framework Deep Learning, porque há várias. Neste caso, o FastAI utiliza uma que é o PyTorch. Depois há outra muito conhecida que é o TensorFlow, MXNet, nós também utilizamos, o Café. E há os chamados Model Zoos, que são quase os packages livres do Machine Learning. Mas isso, mesmo neste curso do FastAI, eles providenciam URLs para a maioria destas redes já treinadas. E os datasets também, mas os datasets muitas vezes são gigantes. As redes já treinadas são mais pequenas que os datasets, assim vocês nem sequer têm que treinar. Há muitos sítios. Eu posso acrescentar depois, inclusive, aqui aos materiais, mas indo ao Google ou ao Bing, se pesquisarem por Model Zoo, Machine Learning, Deep Learning, encontram carradas deles. Acho que terminamos. Rui, muito obrigado. Estava AutoML, sim. Chegaram a abordar esse tema agora na apresentação? É o Custom Vision da Microsoft. Ok. Eles fazem AutoML. Curioso, é uma curiosidade, vou falar agora. O Google chama ao Custom Vision AutoML. O AutoML da Google tem um serviço, eu por acaso acho que é um bocadinho, porque o AutoML também são mais coisas, mas é exatamente o Custom Vision faz o AutoML para vocês, porque vocês só lhe dão as fotos, nem sequer tiveram que se preocupar qual é o algoritmo, nada. Fotos, labels, têm o algoritmo pronto, inclusive podem descarregar uma versão mobile para corrê-lo offline no telemóvel. Okay. O AutoML é muito mais do que isto, tens razão. Okay? Era outra ação, mas aqui era ligeiramente diferente. Sim. Foi diferente da outra que fizemos. Obrigado. Olá, eu queria fazer uma pergunta que tem necessariamente a ver com Deep Learning e que não ouvi tanto falar aqui, mas mesmo ao nível geral do evento, que é, existe uma grande quantidade agora de recursos a alto nível para qualquer pessoa fazer Deep Learning, por exemplo. Até que ponto é que agora o maior problema se foca não na parte de engenharia e do modelo, mas mais nos dados? E que ferramentas é que vocês estão a usar para resolver o problema dos dados? Porque eu posso ter um modelo muito bom, mas se tiver um caso muito específico que não existe modelo pré-treinado, se me faltarem os dados, qual é a solução? É muito interessante. A questão dos dados tem sido apontada, eu concordo com isso, como uma grande vantagem competitiva hoje em dia das empresas, porque os algoritmos, toda a gente os publica, os papers, mesmo em termos de recursos humanos, se uma empresa tiver dinheiro pode ir buscar um excelente recurso, os datasets são um dos recursos mais valiosos que demora muito tempo a reunir e a ter com qualidade, e é aqui que as grandes empresas, Microsoft e Google, realmente estão na linha da frente, têm datasets gigantes, obviamente. Mesmo nas empresas mais pequenas, no nosso dia-a-dia, temos que trabalhar muito bem os nossos dados. Está aqui o Romano, que é o nosso líder de BI na DevScope, e nós partilhamos muito de uma visão. Por exemplo, aplicando o Machine Learning mais à área da informação estruturada, tem que fazer o trabalho de casa. Existe um artigo que está nas referências, muito interessante, que é a hierarquia das necessidades de Artificial Intelligence, e tem que começar pela base. E a base são os dados, os vossos dados, qualidade, engenharia, pipelines, flow dados, tem que trabalhar muito bem essa área. Há casos, e nós temos alguns casos lá, onde também podem usar datasets sintéticos gerados na área da visão, por exemplo, fala-se, há carros e sistemas de condução autónoma que hoje em dia estão a ser treinados, parte deles, com ambientes virtuais. Portanto, datasets sintéticos. É uma hipótese, depois depende um bocado do cenário.
Eu não sei depois... Só uma questão relativamente àquele caso da guacamole e do gato. Como é que nós podemos ir atrás do problema? Muitas vezes aqui é uma black box de um modelo que nós não conhecemos. Como é que nós podemos perceber a origem de um problema e retreinar o modelo? O Deep Learning, historicamente, é conhecido como sendo uma black box, porque realmente são muitas camadas, mas vocês viram aqui, são imagens de um paper. É possível perceber, por exemplo, num algoritmo, eu diria que o mínimo, que vos assinala num heatmap, este algoritmo disse que era um gato por esta razão e por esta razão. Pelo menos para validar se faz sentido com aquilo que vocês esperam. Porque às vezes eles apanham determinados padrões na imagem que não são os que nós queremos. O Deep Learning é uma black box, mas já há muitas frameworks que permitem perceber um bocadinho melhor quais são as camadas, o que é que elas estão a observar, e é muito importante fazer esse debugging. Não é fácil, não é tão fácil como nos algoritmos mais normais. Temos que acabar, mas eu vou estar depois também lá fora no Standard DevScope e se quiserem, tiver alguma pergunta. Obrigado. Muito obrigado a todos.